Muito bem, chegamos à nossa terceira aula sobre tabela dinâmica e nessa aula vamos falar sobre item calculado, certo? O que seria o item calculado? Vamos lá. Na aula anterior, quando falei sobre o campo calculado, eu comentei que o campo calculado é a possibilidade de nós criarmos colunas no nosso relatório, colunas essas que não existem na nossa base, né? Quero colocar na tabela dinâmica, mas são colunas que não tem no nosso relatório, ok? Falei da comissão, do ISS, do valor líquido. Bom, tudo isso, se fosse colocado aqui no nosso relatório, seriam colunas. Item calculado é a possibilidade de eu criar um novo item lá no meu relatório, uma nova linha. Essa ferramenta ela tem uma limitação quando trabalhada com o campo calculado. Então, tome muito cuidado na hora de criar, porque é o seguinte, se você usar o campo calculado e depois for colocar item, não vai dar. Mas se você colocar item calculado e depois colocar o campo calculado, vai sim funcionar. Bom, o que eu vou fazer agora? Vamos lá. Eu vou criar uma nova base como essa, certo? Então, eu vou criar aqui, botão direito, mover ou copiar, vou criar uma cópia, colocar logo em seguida dessa, eu vou chamar de tabela dinâmica item calculado. O que eu vou fazer agora? Bom, essa minha tabela, como ela foi duplicada, ela tem outro nome, ela tem aqui tabela 24, né? Ele vai acrescentando números e tal. Vou clicar em uma das células e vou mandar inserir tabela dinâmica. Essa nova tabela dinâmica será feita sobre uma nova base, não a mesma que nós construímos na aula anterior, ok? Então está aqui, tab, item calculado, vou clicar em OK e ele vai criar uma nova tabela. Bom, o que eu vou fazer agora? Vamos lá. Eu quero criar uma tabela que me traga forma de pagamento. Então veja, peguei forma de pagamento, arrastei para linhas e vou pegar o campo vendas e vou arrastar para valores. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Nesse exemplo, eu tenho aqui a minha venda por forma de pagamento, certo? E nessa situação, vamos lá, crédito e débito são formas de pagamentos que me geram um custo, que é, no caso, aqui o custo da taxa. Então eu sei, sim, que tem taxa do crédito e taxa do débito. Eu não tenho esse desconto aqui. Nós vamos agora criar um novo item. Esse item se chamará taxa e ele trará o valor de taxa que eu pago de crédito, que nesse exemplo eu vou colocar 5%, e o valor que eu pago de taxa de débito, que nesse exemplo eu colocarei 3%. Então veja, eu vou somar essas taxas e vou trazer uma nova linha que vai deduzir esse valor. Como que eu faço isso? Vamos lá. Selecionei uma célula e aí não é qualquer célula. Eu preciso selecionar uma célula do item. Qual é o item aqui? Cheque, crédito, débito, dinheiro. Esses são os itens. E lá na guia Analisar, lá em campos, itens e conjuntos, e se você está trabalhando com outras versões do Excel, lembrem-se que no botão Fórmulas, na versão 2007, e no botão Cálculos, na versão 2010-2013. Tá? Então, campos, itens e conjuntos. Aí eu tenho aqui ó, item calculado e perceba que agora ele está habilitado. Quando você seleciona um dos valores, ele não habilita esse item. Eu vou clicar nele e ele vai abrir a tela do item calculado, que está aqui. Bom, o que muda do campo calculado para o item calculado, né? No item calculado, veja que eu, além de referenciar o campo, eu vou ao detalhe desse campo. Ele me abre quais são os valores, quais são as possibilidades que eu tenho dentro de cada campo desse, para poder criar uma regra. Sobre o nome do campo calculado e do item calculado. Lá no campo calculado, eu disse para você, não coloca o mesmo nome que você quer usar no cabeçalho. Para o item calculado, o campo que eu coloco aqui, ou melhor, o nome que eu coloco aqui, é o nome que eu quero que apareça. Então, nesse caso, eu vou chamar de taxa cartão. E aí veja que eu não utilizei underline, nada. Eu coloquei o texto que eu quero que apareça como uma nova linha na minha tabela dinâmica. Aqui na caixa fórmula, eu vou apagar o zero e vou fazer o seguinte. Qual o cálculo que eu quero fazer? O meu cálculo ele envolve crédito e débito, não é isso? Então vamos lá. Do crédito, 2 cliques. Eu quero multiplicar por 5%, não é isso? Eu vou até isolar esse cálculo, porque eu tenho uma soma para fazer aqui. Vamos lá. Isolei, sinal de mais, porque eu quero somar o valor do crédito com
o valor do débito. E o cálculo do débito é sinal de menos 3%. Fecha. E assim ele vai fazer isoladamente o cálculo do crédito e vai somar com o cálculo do débito. Aqui não é menos, aqui é multiplicação. Vamos lá, pagamentos. Então vamos lá. O crédito multiplicou por 5%, somou com o débito, multiplicando também por 3%. E assim eu tenho os valores. Só que se eu fizer esse cálculo desse jeito, o meu valor será positivo. E a minha taxa de cartão não é positiva. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. O meu 5% vira menos 5 e o meu 3% vira menos 3. Dessa forma, os meus valores ficam negativos. Somados os valores negativos, eu tenho um total de negativo. E quando eu clicar em OK, eu terei aqui uma linha trazendo o valor de taxa de cartão, me informando quanto eu tenho de cada um. Certo? E é assim que eu uso o item calculado. Uma ferramenta interessante, sim, porém a gente precisa saber lidar com essas limitações, né? Então, lembrando, se eu tenho um campo calculado na minha tabela dinâmica, eu não consigo criar um item calculado. Quer ver? No exemplo anterior, que eu tenho na minha tabela, está aqui. Eu vou tentar criar um item. Campos, itens e conjuntos. Opa, seleciono um item, lógico, né? Então, campos, itens e conjuntos. Item calculado. E ele vai dizer que eu não posso, que não há suporte para vários campos. Certo? Então, tome cuidado com isso. O inverso pode acontecer, porque agora, nessa minha tabela, se eu resolver criar um campo calculado, ele vai deixar. Beleza? Espero que tenha entendido a lógica de campo calculado e de item calculado, né? Campo calculado, colunas no meu relatório, itens calculados, linhas lá no meu relatório. Beleza? Ficamos por aqui e na próxima aula falaremos sobre segmentação de dados. Ferramenta muito importante no trato da tabela dinâmica. Ok? Até a nossa próxima aula.